no programa de hoje você vai assistir um especial sobre a RINS 2025. A RINS é a maior conferência no mundo sobre saúde digital e aconteceu nos Estados Unidos, em Las Vegas, de 3 a 6 de março desse ano. Então, fique conosco e acompanhe todas as novidades sobre saúde digital no mundo. Olá, seja muito bem-vindo. O programa dessa semana está começando agora e nesse primeiro bloco vamos falar sobre saúde e tecnologia. Para isso eu chamei aqui o Carlos Alberto Miller, que é founder da Pulsat e da Laycare. A Laycare é uma empresa que trabalha com inteligência artificial. Seja muito bem-vindo, Carlos. Você voltou recentemente do RINS 2025, que é o maior evento no mundo sobre tecnologia para a saúde. Nesse evento reúnem-se as maiores empresas, os melhores profissionais que ficam discutindo e debatendo cenários sobre a tecnologia para a área da saúde no presente e fazendo uma previsão para o futuro. Tu tens uma empresa que é a Laycare, que trabalha com inteligência artificial. Então eu queria começar essa entrevista te perguntando como é desenvolver, né? Como é desenvolver um produto que tem inteligência artificial? Como é que é esse processo de criação e desenvolvimento de um produto? Obrigado pelo convite, Nick. Obrigado por abrir essa porta aqui para a gente conversar um pouco sobre tecnologia e inteligência artificial. Nós temos um desafio muito grande no momento que a gente decide construir algo com inteligência artificial, né? A gente passa por uma identificação dos processos, por regulamentações, né? A gente precisa olhar para a Anvisa, olhar como eles podem regulamentar esses produtos e como eles vão fazer esse processo para apoiar junto ao desenvolvimento. Então, os desafios começam por aí. São várias etapas, né? São várias etapas. Mas não para só aí. Então, tem a parte financeira, que é muito importante. Então, como que a gente gera e engaja, né, um diretor financeiro para apoiar um projeto como esse, que é um projeto que vai inovar, mas mesmo inovando ele tem aí um gasto financeiro de certa forma elevado, né? Então, um dos desafios, ou 2 ou 3 desafios que eu listei aqui, eu acredito que os principais no momento que a gente decide desenvolver uma integração com uma inteligência, com um volume de dados, com um gerenciamento de dados aí muito importante para o resultado final da inteligência. Eu acho que é por aí que a gente começa a listar os desafios. E quais são as oportunidades que você conseguiu destacar no desenvolvimento do teu produto de tratamento de feridas, né? Que a Laycare trata feridas, né? Isso. O produto de feridas, ele começou justamente com um desafio ou uma necessidade que é organizar os dados dos profissionais de saúde.
antes de tudo, né, a organização dos dados para depois a gente conseguir armazenar as imagens e aí sim ter uma inteligência que pudesse ler essas informações e traduzir para sugerir um diagnóstico melhor para o paciente, foi crucial. Então a gente identificou essas oportunidades para conseguir fazer com que a inteligência artificial nos apoiasse na decisão, né? Tornando esse processo muito mais humanizado para quem for utilizar essa ferramenta, porque a inteligência artificial ela não está presente para tirar um emprego de uma pessoa, né? Ela está para apoiar. Então, quem usa o nosso produto de feridas é um estomaterapeuta aqui no Brasil ou um médico, né, fora do Brasil. E ele captura, então, essas imagens, traduz ali com cerca de 50 parâmetros, mais as informações que o estomaterapeuta coloca no sistema, e sugere um tratamento para o paciente. Então, antes, um estomaterapeuta poderia levar 20 minutos, 15 minutos para fazer essa avaliação. O produto hoje leva 3 minutos para fazer essa avaliação. Então, reduz muito o tempo. É claro que é uma sugestão, e aí sim o estomaterapeuta pode avaliar e trocar a orientação que a própria inteligência artificial fez. Mas a gente tem um avanço muito significativo que apoia muito o dia a dia de trabalho desses profissionais, né? E o profissional só tem vantagens, porque ele ganha tempo e precisão também, né? Exatamente. O profissional e o paciente, né? Porque o paciente, ele está ali, né, sendo assistido pelo profissional de saúde, e nesse meio tempo, ele está ali conversando, mas são 30 minutos, podem chegar a 30 minutos, 1 hora aquela visita. Então, às vezes, o paciente já não está numa condição muito agradável e ele quer resolver aquilo com um pouco mais de rapidez. Então, essa solução vem também para trazer conforto para o paciente, assim como apoiar o enfermeiro, o estomaterapeuta, os profissionais de saúde, de forma geral, né? Então, Carlos, você apontou, né, coisas muito positivas, né? A redução do tempo, uma precisão maior no diagnóstico, né? Mas eu queria te perguntar quais são as fortalezas e as fraquezas de se usar a inteligência artificial, né? E como é que você realmente enxerga essa interação da inteligência artificial, tanto com os profissionais que estão utilizando, como com os pacientes, com os usuários? Perfeito, uma ótima pergunta. As fortalezas, elas estão muito relacionadas ao benefício que a gente traz e a velocidade que a gente traz da informação. Né? Então, quando a gente entrega uma solução que é fidedigna, né? Ou seja, que tem uma assertividade como a nossa ferramenta e consegue trazer um resultado muito positivo para o paciente, para o enfermeiro, para o usuário de forma geral, é incrível. Então, essa eu diria que é a maior fortaleza da inteligência artificial. Mas para isso acontecer, ele esbarra numa fraqueza muito forte, e, né, que eu comentei ainda há pouco, que é a qualidade dos dados. Então, quando nós construímos a ferramenta, nós pensamos justamente nisso. Como que a gente organiza esses dados dentro da solução, para trazer a maior assertividade. Quando nós tratamos o dado e organizamos ele, a gente consegue garantir, né, e mitigar esses riscos. Então, a fraqueza muito grande é isso. Qual é o dado, qual é a qualidade do dado, aonde ele está armazenado, como ele foi armazenado, né? Porque a inteligência artificial é a soma, é uma média de todo o conteúdo que existe lá e que foi alimentado. Então, se a gente utiliza aquela média como referência, como que a gente garante, faz uma curadoria desses dados para evitar que a gente tenha um problema ali na frente, né, logo depois. Então, acho que essa é a preocupação, uma grande fraqueza que se tem. Mas a gente, nessa condução, nesse crescimento da utilização da inteligência artificial, né, que de 2023 para 2025, né, segundo os dados da McKinsey, aí foi um crescimento de 33%, né, ou seja, muita gente está usando a inteligência artificial. Em todas as áreas. Em todas as áreas, mas só 20% tem realmente
uma qualidade do dado, né? Avalia realmente o dado antes de usar. Sim. Então, quando nós construímos, nós pegamos vários estomaterapeutas, avaliamos aquele conteúdo antes de trazer isso para uma base de dados. E aí sim a gente tem a certeza de que... Segurança. E a segurança de que a gente está com uma fortaleza, não com uma fraqueza. Fraqueza, né? Isso vai bem de encontro com a última pergunta que eu quero fazer para ti, porque acabou de chegar do RIMS, né? Acabou de chegar. O RIMS é um evento que sempre acontece nos Estados Unidos, aconteceu em Las Vegas esse ano. E como eu falei no início da entrevista, reúne as maiores empresas, os melhores profissionais que debatem, interagem, criam cenários, discutem o futuro da saúde digital, né? Nesse evento existe um pavilhão dos brasileiros, que, né, foi carinhosamente apelidado de Brazucas. Existe o Summit Brasil também. O Carlos participou de todos eles. E eu queria que tu fizesse uma consideração. Muito se falou lá sobre inteligência artificial, sobre segurança de dados, né? É um dos temas mais recorrentes de alguns RIMS já, né? Então, eu gostaria que tu compartilhasse com a gente a visão que tu teve de lá, essa interação que tu teve com outros profissionais e o que tu enxerga de um futuro próximo, assim, com a inteligência artificial, com essa segurança de dados, tu que desenvolve um produto que faz uso disso, né? O RIMS é muito interessante, né? É o maior evento de tecnologia digital do mundo, né? Então, ele, além de ser um evento desse porte que acontece nos Estados Unidos, como você falou, ele tem outros eventos um pouco menores também que acontecem na Europa em alguns momentos, né? Aqui na América do Sul também. Mas o grande evento, o principal evento é realmente o americano. E a gente tem uma presença, né, se não o segundo maior público dessa feira, mas o terceiro, muito presente, muito forte. Como você falou, a gente tem um pavilhão hoje muito expressivo, né? Nós temos um summit também muito expressivo, com várias personalidades ali, diretores de hospitais, diretores médicos, diretores financeiros, CEOs, que participa, debate e fala muito sobre isso, né? Fala sobre cibersegurança, sobre inteligência artificial, sobre interoperabilidade, né, de dados. Então, é crucial, né? Quando a gente fala de cibersegurança, a gente fala da comunicação de dados, da interoperabilidade, que a gente chama, né? Que realmente ainda não existe de forma integral no nosso país, mas a gente caminha cada vez mais para ter uma interoperabilidade. E para ter isso, a gente precisa de segurança. Então, a cibersegurança é um fator crucial nesse caminho, nesse acesso. Cada vez mais a preocupação aumenta, porque dados são vazados, a privacidade é explorada, e mais se quer saber, né, sobre a vida do outro. E as pessoas têm muito medo disso. E as pessoas têm muito medo disso. Então, se falou muito, se discutiu muito sobre as melhores práticas e como a gente conduz para aplicar elas, né, nesse meio. Então, eu diria que a gente ainda vai falar muito sobre isso nos próximos eventos. A inteligência artificial, ela não é de hoje, né, que ela começou a ser explorada, são anos explorando, assim como a cibersegurança, assim como a interoperabilidade, e ainda vão ser mais alguns anos falando sobre ela, porque a segurança ou as falhas, elas podem ser exploradas de maneira contínua, né? Não existe nenhum sistema 100% seguro, né? Todos eles são sujeitos a falha. Mas a gente aplica as melhores práticas, a gente tem um parceiro de cibersegurança, e esse parceiro de cibersegurança nos oferece uma série de ferramentas, que é a Amazon, né? Para poder garantir que a informação chegue do outro lado, chegue para o nosso paciente da melhor forma possível, com segurança e qualidade. Em relação aos usuários, um grande temor talvez seja a desumanização com a inteligência artificial. Muito se falou também sobre humanização, né? Inteligência artificial e humanização podem caminhar de mãos dadas. Eles andam de mãos dadas, né? Uma coisa não diminui a outra, ou
ou anula a outra, né? Você precisa de uma tecnologia hoje para caminhar de mão dada com uma pessoa, um ser humano e trazer qualidade, né? Você que alimenta ela, ela também te alimenta de alguma forma. E esse é um outro cuidado, né, que a gente tem que ter. Então, qual é a qualidade das informações que a gente recebe, olhando para todas as inteligências, para todas elas que existem aí hoje no mercado, como ChatGPT, Gemini, né, que são algumas das principais, né? Então, como que a gente garante que essa informação ela é real, né? Que ela não é uma informação montada. Então, tem que ter cuidado, tem que sempre checar. Isso mesmo. E a gente tem muito o que discutir e debater ainda sobre esse assunto. Com certeza, não é só uma conversa, são várias sobre esse assunto. São várias conversas. Quero agradecer muito a tua presença aqui, te aguardo mais vezes e muito obrigada. Obrigado você, Nick. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial, mas a gente volta no segundo bloco ainda falando sobre saúde digital, sobre tecnologia na área da saúde. Não saia daí.